Eu vim falar para vocês hoje sobre um tema polêmico, um tema que muitos não gostam de tratar, não gostam de falar, não tratar, não gostam de discutir, porque eles não sabem para onde vão e o que vai acontecer. É o mistério da morte, a morte do nosso corpo físico. Por que temos medo da morte? Porque não sabemos a consequência, como vamos morrer. Às vezes morremos com uma doença, às vezes um infarto, um acidente. Não é fácil a morte. Deixamos filhos, deixamos mãe, pai, alguns irmãos. Não é fácil falar sobre a morte. O que a Bíblia diz sobre a morte? Começamos por Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O que é uma alma para o ser humano? A alma é responsável pela vida. Aonde temos desejos, apetites, vontades. O espírito é diferente da alma. O espírito é uma parte mais nobre do homem. É uma parte que ele vai nos dar o dom de cantar, de pregar, de louvar, de estudar. Essa é a função do espírito. Salmo 42:1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você vê, a alma são os desejos, suspirar são desejos. O Espírito, 1 Coríntios 6:17, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Como é que é a união? Como é que se consegue fazer uma união com Deus? A união é feita através de aceitar seu Filho Jesus Cristo como seu Salvador. É uma conversão que você vai fazer. Jó 32:8, mais o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O Espírito dá entendimento. A alma te dá vida. O Espírito e a alma, quando você desce à sepultura, Deus resgata o teu Espírito e a alma, que fica até o juízo. O juízo quando Cristo der o juízo. Quando Ele vir buscar a sua igreja, vai ter o juízo diante do trono branco através de Cristo Jesus. E serão julgadas as obras boas e as obras más. Eclesiastes 9:5. Porque o vivo sabe que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisas nenhuma, porque a sua memória jaz no esquecimento. Pode ver que a memória da pessoa que morre sai no esquecimento. Muitos pensam que quando a pessoa morre, nós temos uma segunda chance. Não temos segunda chance. Simplesmente, nós temos uma chance aqui. Nós temos que se redimir aqui. Nós temos que aceitar Jesus aqui. Nós temos que trabalhar para Cristo aqui, na igreja, através da pregação, através da palavra. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha do horror. A vida eterna, quando Cristo voltar, Ele vai, primeiro irão os mortos, depois os vivos, que estiverem na presença de Deus, através de seu Filho Jesus. Aqueles que não estiverem na presença, será a vergonha do horror eterno, que é o inferno. João 11:11, Jesus disse, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então Jesus disse que ele adormeceu e iria despertá-lo. No 14, Jesus disse, então Lázaro morreu.
Então ele compara a morte como um sono. Eclesiastes 3:20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó retornarão. Você pode ver em Gênesis que fomos feitos do pó da terra. E quando morrermos, voltaremos para o pó da terra. A Bíblia não diz que o nosso corpo vai ter uma segunda chance. Nós não temos uma segunda chance lá no céu. Não. A chance é aqui. Ou você aceita o Filho do homem na conversão, ou você terá a vergonha do horror. A Bíblia diz que não tem consciência aqueles que dormem, aqueles que morrem. Está em Salmo 6:5. Os mortos não louvam o Senhor. Salmo 115, 17. A alma morre, mas Deus resgata essa alma. Deus disse: toda alma são minhas. Alma, ela prestará conta. Os seus atos, os bons atos. Em Hebreus 9:27, o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Todo homem tem uma chance de se salvar. E como tem essa chance? Essa chance é se convertendo. Se você rejeita a Cristo, você vai para o abismo e para o lago de fogo. O que é o lago de fogo? É o inferno. Junto com quem? Junto com o inimigo. Aceita Jesus como o único e exclusivo Salvador e você terá a vida eterna, irmãos. Após a morte nós não temos mais nada a fazer. Não podemos pedir perdão. Não podemos se arrepender dos nossos atos após a morte. Mateus 25:41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Mateus 25:30. E o servo inútil lança-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, você pode escapar do juízo. Você pode escapar do juízo. Há tempo ainda. Os dias estão se findando. Como você pode escapar, irmãos? Como eu já falei, aceita o Filho do Homem. Cristo virá como um ladrão na madrugada, como diz a Bíblia. O dia e a hora ninguém sabe. 2 Pedro 3:10. Lucas 21:34-36. 1 Tessalonicenses 5:28. O dia e a hora nem Jesus Cristo sabe. Só o Senhor sabe. Só Deus sabe. Na ressurreição, os mortos subirão primeiro, tanto aqueles que morreram no mar, como aqueles que estão embaixo da terra. E depois subirão os vivos de boa obra. Só que nós temos, irmãos, um consolo. Lá nós vamos se conhecer, irmãos. Aqueles que subirem com salvação, nós vamos conhecê-los. 1 Coríntios 13:12 diz: veremos face a face, então conhecerei e serei conhecido. A Bíblia está dizendo que seremos conhecidos. Vereis e serei conhecidos. Mateus 8:11. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Se a Bíblia está falando que nós vamos sentar-se à mesa porque nós vamos estar conscientes, só que lá nós não vamos se dar em casamento, não vamos ter dores, nós vamos ser totalmente transformados.
Por isso que diz a Bíblia, lá é um paraíso. Só de coisas boas é um paraíso. Irmãos, que coisa maravilhosa. Aceita Jesus para você ter a ressurreição, para viver no paraíso. O paraíso é nosso final. Aqui na terra não é nosso caminho. Nós somente somos peregrinos nessa terra. Se nós somos peregrinos, é porque nós estamos de passagem. O nosso lar é na eternidade, ao lado de Deus, de Cristo Jesus. Lá nós vamos se conhecer. Se você tem um parente que faleceu, a mãe, o pai, lá você vai se encontrar com ele, mas se você tiver em salvação. Se eles foram salvos e você tiver salvação, lá nós vamos se encontrar. Irmãos, essa é a mensagem da morte. Não é fácil perder um ente querido. Olha sempre para o alto, que Cristo é o nosso socorro. E em nome de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, eu abençoo vocês e tenham uma vida eterna. Amém.